toda a humanidade está ali. Todos os nossos antepassados viveram ali. E também aqueles que irão existir estarão ali. Juntos a outros seres, nós formamos um corpo social. E assim como no ser humano, cada parte desse corpo tem uma função específica. No corpo humano, existe o sistema imunológico, que nos defende contra invasores causadores de doenças. Em nosso corpo social, esse papel de defesa é feito pela Polícia Militar, que integra o sistema de segurança e nos protege contra todo tipo de mal. O sistema imunológico defende o corpo humano, assim como a Polícia Militar protege o corpo social. Não existe uma pessoa saudável sem um sistema imunológico organizado, bem como não existe paz na sociedade sem uma polícia militar disciplinada. Há 190 anos, nós honramos essa missão. Dia e noite, do litoral ao sertão, na terra e no ar, nos 75 municípios sergipanos. O que você verá a partir de agora é um sistema de defesa vivo que nasceu com a nossa instituição e nos protege até hoje. Essa é a essência de ser policial militar. Um corpo saudável tem suas células de defesa atuando sem parar todos os dias. Essas células respeitam uma ordem natural. E assim como no sistema militar, essa ordem é baseada na hierarquia e na disciplina. Um corpo organizado, né? Ele é um corpo saudável, né? Quando você tem uma desorganização, você fica doente, né? Então, na sociedade, uma sociedade organizada é uma sociedade saudável. E aí a instituição policial militar, tendo hierarquia, disciplina, eu acho que está mais próxima de um sistema imunológico mais equilibrado. Se houver uma quebra da hierarquia, todo o sistema fica ruim, todo o sistema se prejudica, entendeu? Inclusive, até mesmo no sistema imunológico tem que ter uma organização e hierarquia. Temos nossos macrófagos que vão combater primeiro, depois vem os linfócitos, né? Enfim, tudo dá para fazer uma analogia sem nenhuma dúvida. Que a hierarquia ela é necessária no sentido de um gerenciamento, como toda empresa que tem um diretor, que tem um gerente e que tem um supervisor. Porque o superior ele está ali para dar condições do subordinado trabalhar. Muitas vezes quando o policial é promovido, existe um jargão na própria polícia militar, olha, a responsabilidade aumenta. Então, a cada graduação, a cada posto, a cada ascensão na carreira, nós temos uma maior responsabilidade. A ficha cai, né? São 10 anos de polícia. Tem pessoas que a gente já comanda. Tem pessoas subordinadas a mim. Então, assim, eu tenho que dar o meu melhor. Tenho que dar o meu melhor, porque as pessoas, elas contam comigo. Olha a direita! Licença. Subtenente Nunes, fiscal de QCG, apresenta a guarda sem alteração. Então a gente vê que até no céu tem hierarquia, né? Tem Deus, querubins, serafins, arcanjos e anjos.
E porque aqui no mundo não tem hierarquia, né? A polícia militar, a marca dela é a hierarquia. Então o judô é a hierarquia, né? O sensei, o que é o sensei? Aquele que veio primeiro. Quem veio primeiro é mais antigo e a antiguidade é posto. Só que primeiro, quando eu olho para o militar, eu não olho a minha questão, a minha posição. Eu quero que ele me respeite primeiro como homem. Poxa, ali é o capitão Reinaldo. Não, me respeite como Reinaldo, depois vamos para a hierarquia. Eu me sinto como se eu fosse o pai deles. Eu sou mais velho, eu sou mais graduado, então eu tenho aquela função de proteger eles, de educar e educar repreendendo também, né, quando errar. Então a gente tem um momento de descontração, a gente tem um momento de estar sério, a gente não vai estar brincando quando estiver na rua, quando estiver abordando, a gente vai manter a seriedade. Mas a gente vai parar numa padaria, a gente vai tomar um café, a gente vai sorrir. No alojamento, quando a gente está lá vestindo a farda, a gente está brincando também. Então tudo isso faz com que a gente descontraindo, a gente tenha um serviço melhor, o serviço se torna mais leve. É importantíssimo isso, porque a gente querendo ou não, nós estamos aqui, mas estamos lidando com o ser humano. Não adianta, e veja bem que ali tem um pai de família, tem um irmão, tem um filho. Veja bem, ele tem a saúde dele mental, ele tem a saúde física dele, então você tem que também, vamos na camaradagem, vamos na amizade, na conversa bonita, num abraço, num sorriso, num bom dia, e aí o serviço flui. Então, esse respeito, essa hierarquia, também ela pode ser translacionada para a rua, em que eu vou precisar, em situações muito desafiadoras, manter uma comunicação assertiva, um olhar adequado, uma escuta mais ativa e mais sensível para que o outro que está do outro lado entenda que a polícia está ali, sobretudo para ajudá-lo. A atividade a seguir só será possível por conta da hierarquia e disciplina. Vejamos. Os militares estão à vontade e irão receber os comandos de ordem unida. Atenção, CFS! Sentido! A voz de comando deve ser alta e clara. Direita! Volver! Para que o pedido seja inquestionavelmente atendido. Essa disciplina hierárquica é elevada a todos os outros níveis de atuação da Polícia Militar. Base a coluna da direita em direção à sala de aula. Coluna por sem cadência, marcha! Exatamente. Tanto um pré-caju para ter aquela ordem de patrulhamento, né? Tem que ser aquelas patrulhas um atrás do outro, cada um tem que saber o que fazer, né? O seu momento de atuar, como atuar, para proporcionar a sua própria segurança, a segurança dos colegas, a segurança de quem está ao redor. Cada um tem ali um papel definido no serviço. O motorista faz uma coisa, o patrulheiro faz outra, então a gente consegue manter essa ordem no atendimento da ocorrência. Numa abordagem, por exemplo, que algo pode acontecer ali de inusitado, de inesperado, então todo mundo precisa saber o que fazer. Então por isso que a Ordem Unida ela tem um peso fundamental na formação do policial. Existe sim esse mito de que o policial é rígido por conta da questão da disciplina e tal, só que não vai funcionar sua rigidez e sua disciplina punitiva e severa com o cão. Não vai funcionar. Ou você aprende a brincar, ou você aprende a falar com ele, ou aprende a captar as emoções dele, ou você não tem cooperação. A palavra convence e o exemplo arrasta. Quando eu vejo um militar que não se enquadra, eu, sendo superior, subordinado dele, vou fazer a função que eu tenho que fazer. Então, nesse exemplo, eu espero que ele se espelhe e faça, como aqui no judô, né? Quando o guri chega à faixa branca, ele acha que pode fazer tudo a hora que quer. E disciplina é o seguinte, cada coisa tem o seu momento de fazer. Volte. A gente sabe o que deve fazer e na maioria das vezes não faz, que é desde sua rotina, da hora que acorda em casa, você sabe que tem que comer saudável, mas prefere comer errado. Você sabe que deveria arrumar a casa e acaba não arrumando, deixa para depois. E a disciplina na Polícia Militar vem para corrigir isso, para você fazer o que você deve fazer, mesmo quando você não está disposto a fazer. Atenção, pelotão! Presente em sala o Tenente Coronel Edson. Para a apresentação, sentido! Atenção, pelotão. Aluno CFS Silva, xerife Silva, pelotão. Aprendendo pelotão em forma, sem alterações.
apresentado. Segundo pelotão do CFS a meu comando. Segundo pelotão, descansa. A disciplina castrense da vida policial militar é diferente da disciplina do dia a dia. Então, se hierarquia e disciplina não são exclusividades da PM, o que mais é preciso ter para ser um policial militar? O que se tem que ter acima de disciplina seria consciência, né? Consciência da sua missão, consciência do seu trabalho, consciência do seu desempenho. Consciência de que você, enquanto policial militar, você deve trabalhar para servir e proteger o cidadão. Esse é o segredo. Então, essa consciência é importante para que a nossa instituição ela seja forte. É importante que ela tenha um respaldo da sociedade. Então, essa consciência é importante, eu devo estar bem, devo estar preparado para servir a nossa sociedade, preservar a minha instituição, mesmo colocando em risco o nosso bem mais valioso que é a nossa vida. Essa faca na caveira, ela simbolizada de cima para baixo ali no crânio, ela significa isso, a vitória sobre a morte. Eu não digo que a gente teme a morte, a gente teme as consequências dela para os nossos entes queridos. A gente tem que se manter vivo porque tem muita gente por trás da gente que precisa realmente da gente. Você imagine alguém que está armado, que desferiu tiros contra as pessoas, que está colocando em risco a incolumidade pública, que está colocando em risco a vida de outros, né? Que está se homiziando em algum local e que precisa ser detido, né? Alguém precisa entrar nesse local de homicídio. Vão ser utilizadas técnicas, vão ser utilizados meios, mas é necessário que alguém esteja nessa frente de combate. Ele vai receber a ordem para isso. E ele precisa ter a consciência, a disciplina, o profissionalismo, a vocação para enfrentar esse perigo sem sequer esquecer de focar na técnica para ter êxito. Percebe? Carlos, eu entendi. Você está querendo segurança. A nossa equipe está aqui para garantir a sua integridade física. E imagina se na hora que eu estou doente o sistema imunológico fala, não quero trabalhar hoje não. Vou ficar aqui de boa deitado, mais tarde eu faço alguma coisa. O corpo humano seria prejudicado. Mesma coisa com a polícia militar. Se a gente só trabalhasse na hora que a gente quisesse trabalhar, se a gente só se fardasse na hora que a gente quisesse se fardar, a sociedade seria prejudicada, seria afetada pelo mal, né? E é aí que exige a disciplina para a gente agir na hora que a gente tem que agir e não quando a gente quer agir ou quando está disposto. Por isso que a gente treina tanto também, para que mesmo quando você não pareça disposto, você tenha aquela disposição para agir na hora que é necessário. Então, tá aí uma justificativa muito simples, evidente, inquestionável, né? Para a disciplina e hierarquia no seio de uma tropa que faz policiamento ostensivo preventivo e que não raro, aliás, o tempo inteiro, enfrenta situações extremas como essas. Esse campo nos remete ao trabalho da Polícia Militar. Assim como ele tem foco nos seus objetivos, esse é o foco da Polícia Militar. Tentar cada dia tirar delinquentes das ruas, diminuir criminalidade, diminuir o número de homicídios, apreender mais armas. Esse é o foco da polícia. Diuturnamente nós temos homens e mulheres que estão devotados a isso, que não perdem o foco. Esse cão pode passar folha, pode passar o vento soprando, aves cantando, e ele não perde o foco. Quem não perde o foco consegue atingir os seus objetivos. Integrar significa tornar inteiro, fazer um só. As células do sistema imunológico trabalham interligadas a outros sistemas. Essa conexão é natural. No trabalho policial, também é assim.
Nós integramos vocações, perfis, unidades, instituições. Integramos toda a sociedade. Era um sonho de menino, ele menino, doido para fazer 18 anos. Quando eu completei 18 anos, estava terminando meu segundo grau, o primeiro concurso que teve, quando eu fiz 18 anos, eu meti as caras. Eu gosto demais do que eu faço. Então, por você gostar do que você faz, então se faz com prazer. E tudo que dá prazer é bom. Porque eu amo o que eu faço. Eu não saio da minha casa para trabalhar, eu saio da minha casa para me satisfazer. Satisfazer a minha vontade de viver, de estar no convívio com meus colegas de trabalho e de ajudar as pessoas. Aquela pessoa que está num momento de aflição e que pede ajuda, e para mim é muito orgulho quando eu chego com meus colegas e nós somos a mão que vai ser estendida para ajudar alguém. Todos os dias eu me levanto com felicidade, porque Deus deu emprego a mim, que eu precisava, sem nem eu saber. Foi quando surgiu o concurso da Polícia Militar na Paraíba, que eu era militar de lá. E aí fiz o concurso, buscando uma estabilidade. Quando eu entrei no curso, eu me maravilhei com o serviço de segurança pública. Eu não tinha esse sonho de ser polícia, nunca pensei em ser polícia, nunca tive, eu nem sabia o que eu queria na época. Foi que apareceu o concurso e minha mãe, não, você vai fazer? Mãe, eu não quero ir para fazer o concurso da polícia não. Você quer sim. Ontem mesmo ela falou, você quer sim. Aqui não tem negócio de querer não, vai fazer o concurso. Aí lá vai fazer o concurso. E lá se vão 30 anos. Você aprendeu hierarquia com ela, então? É. O meu querer era o dela. Mas eu nunca pensei em ser militar. Pensei sim em ser professor de matemática. Eu gosto muito de matemática, inclusive já estou me formando em matemática para ser professor, quero lecionar. E eu me apaixonei, disse que ia sair, ia ficar 2 anos, mas não consegui. Aí estou até hoje aí, uns 34 anos aí de polícia. Me encontrei na polícia, que foi na parte operacional, e consegui aliar a parte operacional com a parte médica, que foi a parte do resgate. E conseguimos implantar, inclusive, o resgate aeromédico no nosso estado. Eu entrei na Polícia Militar para trabalhar no canil, para trabalhar com cães. Essa foi minha vontade desde sempre. E sem contar que, às vezes, você quer ficar sério e não consegue, porque não tem como ficar sério com o negócio dele. Fugindo de todo o contexto do que é um policial, né? Eu sou policial, pessoal já aprendeu, já matou, já atirou, já não sei o quê, né? Já ficam logo rotulando a gente assim. Aí, quando as pessoas me perguntam na rua, conheço uma pessoa, eu sou policial, faz o quê? Disse, não, para trabalhar em ciência de comunicação. E faz o quê? Eu faço arte. Tudo começa com honestidade, né? O combinado ele não sai caro. Então eu tenho que me reconhecer, ser honesto comigo mesmo para saber as opções que eu tenho dentro da caserna, dentro da nossa instituição, que caminhos eu tenho a seguir. Na polícia tem lugar para todo mundo, porque a atividade fim, ela depende da atividade meio, né? É em relação a esse armamento mesmo, né? Para que ele possa vir parar na mão do operador na rua. Ele vai ter um processo de compra e licitação. Esses policiais militares no setor específico vão trabalhar para isso. Vai ter um operador lá que vai aprovar a questão da mecanização do armamento. Vai ter um setor específico para fazer o treinamento, para que ele venha assim e parar na mão do operador na rua. Eu penso na corporação, né, como um corpo. Imagina o nosso corpo, né, o corpo humano. Eu tenho uma cabeça, 2 braços, 2 pernas, eu tenho um tronco, e cada parte desse corpo ele tem uma função específica e muito importante. Então não somos nem melhor nem pior do que qualquer outra unidade, apenas temos uma função específica como o corpo humano. E todos devem trabalhar em harmonia em prol da sociedade sergipana. O BPRV não deixa que
esses agentes que vêm contaminar o nosso corpo como estado de Sergipe com a criminalidade. A gente está nos acessos do estado, a gente está nos acessos dos municípios e dali a gente consegue trabalhar melhor essa questão de defesa das nossas divisas. E o nosso estado, mesmo ali sendo menor, ali no meio ainda continua íntegro e melhor ainda, reduzindo os índices de violência. E tudo isso é fruto do trabalho da Polícia Militar integrado a outros órgãos também. É muito importante, porque eu tenho um ditado, todo mundo precisa de todo mundo. Nunca diga que não precisa daquela pessoa, porque você vai se enganar. Todo mundo precisa de todo mundo. Porque ninguém faz nada sozinho. E o que não se pode ter para fazer um trabalho integrado? Qual é o elemento? Vaidade, não pode existir vaidade. Nós temos que trabalhar com tranquilidade. Lógico, cada um sabendo da sua competência, da sua área de atuação, com respeito às instituições, mas esse alinhamento, esse entrosamento entre os profissionais da segurança pública é importante para que nós tenhamos uma segurança pública cada vez mais eficiente e eficaz. Então não há como fazer segurança pública sozinho. Eu acho que são várias mãos. Tive a oportunidade, nesses 19 anos, de dar instrução pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em todas as capitais do Brasil, todas. Participando, dando instrução de armamento, munição e tiro, instrução de técnicas de patrulha policial, instrução de técnicas e táticas policiais. Conheci policiais militares de todo o Brasil, bombeiros militares, policiais civis, policiais rodoviários federais, policiais federais. E isso é muito bom para a Polícia Militar do Estado de Sergipe, essa oportunidade de ter alguém ali inserido ali. E a gente mostrar o nosso trabalho, que é bem feito aqui no nosso estado. E, sobretudo, existe a integração com a sociedade. Nós, policiais militares, somos daqui. Somos pais, filhos, irmãos, humanos. Quando o projeto acontece, quando a comunidade, quando a sociedade vem para dentro do quartel e começa a interagir com nossos policiais aqui no Doju, eles começam a entender que nós também somos feitos de carne e osso, que nós somos humanos. Como é que uma coisa assim machuca tanto? Tomo conta de todo o meu ser. Então, essa integração humaniza a nossa tropa, humaniza a nossa profissão, que muitas vezes nós policiais, a gente se veste de farda e se sente desumanizado. E quando a gente traz a sociedade para perto da gente mostra, nós somos iguais a vocês, somos feitos de carne e osso, as mesmas necessidades que vocês têm, a gente vai poder lhe ajudar desse jeito, como você também vai poder me ajudar. O Projeto Social Justo da Polícia é uma prova de ajuda mútua entre a sociedade e a polícia e a sociedade. Cada PM tem uma origem diferente. Muitos são sergipanos. Tantos outros deixaram seus estados para representar o Brasil, aqui na nossa instituição. Eu cheguei aqui em Aracaju muito nova, então eu era praticamente uma adolescente, eu tinha só 19 anos, então eu vivi a minha adolescência aqui dentro de uma viatura de polícia, e aí eu tive que me afastar dos meus pais muito nova, e eu fui adotada, muitas pessoas me adotaram aqui, então eu tive muitos pais e muitas mães dentro da polícia. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo a esse estado. E devo à Polícia Militar também, né? Porque sou o que sou por conta do que a Polícia Militar me proporcionou. Então, eu acho sim que a gente acaba pensando assim que tem uma dívida, né? Pelo menos tem que devolver, retribuir aquilo que a gente recebe quando chega aqui no estado. Porque eu falo assim, eu já passei por vários lugares e não tem lugar melhor para se viver. Eu estou aqui e daqui não quero sair. Sergipe e Alagoas é um estado só para mim. Tá colado, é um estado só, tá colado. Há muito tempo que eu saí de casa, há muito tempo que eu caí na estrada, há muito tempo que eu estou na vida, foi assim que eu quis e assim eu sou. Mas eu me sinto sergipana. E aprendi que se depende sempre de tanta, muita diferente gente. Toda pessoa sempre as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. E é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. É tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que pense estar.
gente pisa firme nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos. É tão bonito quando a gente vai a vida nos caminhos onde bate bem mais forte o coração. Certo, todo policial militar é antes um ser humano. Mas como o ser humano se torna um policial militar? Tudo começa aqui, curso de formação. Etapa fundamental que muda a forma de pensar, agir e falar do ser humano. Você vai mudar, você vai mudar, você vai mudar. Eu ouvia isso todos os dias. Eu tinha muito medo de realmente o que as pessoas diziam acontecer, de que eu realmente mudasse. Porque eu era feliz do jeito que eu era, eu não queria mudar. Queria ser polícia, mas não queria mudar. Eu sabia que minha postura tinha que mudar, mas não eu, Ansley, mudar meu interior, né? Ainda que muito permaneça, muito vai ser agregado. Porque é um novo contexto de vida, é um novo olhar, é uma nova forma de se comportar, porque mesmo quando eu estou como civil, eu não deixo de ser militar. Então, o processo que é necessário, porque seria muito difícil se ele não acontecesse. Tem que passar pelo fogo, né? Passar pelo fogo para ser testado, para ser moldado, para poder ser colocado na rua, né? Para desempenhar um papel na sociedade. Né? A gente se apresentava às 6h30 da manhã. Diferente da maioria dos cursos, né? A gente já se apresentava, a gente já tinha que estar em forma às 6h30 da manhã. Então, eu morando em São Cristóvão, cara, eu lembro que minha mãe acordava com meu pai, eu almoçava 4h30 da manhã, era arroz, feijão e tal, porque quando eu voltava era 3h30, 4 da tarde. Então, de manhã, para aguentar o pé firme ali, o treinamento do Cefap em 98, com o meu monitor, que é um amigo hoje, que é o Capitão Filho, você tinha que estar lá bem preparado. E quando um colega ou uma colega que vinha do mundo civil me perguntava para que isso, porque lá na rua o cabra vai estar ali xingando, vai estar gritando no pé do seu ouvido e você aqui tem a sorte que aqui é teatral. É um teste, é para segurança emocional. A gente tem que ter muita segurança emocional na rua. Bola no chão. Vai passar limpa, vai passar limpa. Passar limpa, vai de novo. Não baixa, levanta o braço, levanta o braço. Na polícia a gente aprende que o sofrimento une. Sofrimento une, enfim. Então, tá todo mundo sofrendo do mesmo jeito, cria aquele clima de união que não vai desvincular tão cedo, pelo menos para a maioria. Obrigado. Obrigado. Acima. Sim. Abaixo. Obrigado. Acima. Sim. Abaixo. Obrigado. Acima. Sim. Abaixo. Obrigado. Abaixo. Acima. Sim. Mesmo a gente ali no sofrimento, mas aí um tirava uma brincadeira, outro ria, e aí a gente ia levando o curso. Aí às vezes, não, hoje eu não tive tempo de fazer minha comida, então chega, vamos dividir aqui todo mundo. Aí todo mundo dividindo conseguia fazer a comida do outro. Tudo é novo ali, tá todo mundo vivendo aquela energia, aquela mudança, aquela transformação, tá todo mundo na mesma sintonia, então eu acho que é o momento mais divertido da polícia, embora seja um momento mais tenso, porque você está vivendo realmente uma transformação de algo que você fica sempre na ansiedade do que é que vai acontecer mais à frente. Mas é aquela energia de... parece que você voltou para a escola com um pouco mais de responsabilidade, com muito mais responsabilidade, na verdade. Mas você vive um momento de escola ali. E é mágico. Curso de formação, se eu pudesse voltar, eu fazia de novo. Não, mentira, não voltava não. Voltaria, acho massa. Felizes de uma maneira geral, estamos vivos, aqui agora brilhando como um cristal. Somos luzes que faiscam no caos e vozes abrindo um grande canal. Nós estamos na linha do tiro, caçando os dias em horas vazias, vizinhos do cão, mas sempre rindo e cantando, nunca em vão. Uma doce família que tem a mania de achar alegria, motivo e razão, onde dizem que não.
A equipe mágica, meu irmão, sabe agora. Mas a formação não para. O sistema de defesa está em constante treinamento, atuando diariamente contra novas ameaças ou de forma preventiva, como é o caso das vacinas. Quando você dá uma vacina a uma pessoa, ali você está criando uma memória imunológica, né? E essa vacina, ela vai fazer com que o seu corpo treine e se adapte a isso, para poder, numa outra exposição, ele combater, né? A mesma coisa é na polícia. É guerra, porra, é guerra. Bota aqui, ó. Resolveu, melhorou. E agora? Calor, vai fazer o quê? Bolsa térmica e coloca o colete. Isso, vai. Esses treinamentos, esses protocolos, essas memórias, então, algo como eu já sei o que fazer diante de situações difíceis, né? Ou você submete essa pessoa ao exercício disso, ou você não conseguirá obter dele a convicção de que funciona assim. Só dá para ensinar isso assim. Por isso que eu tinha dentro de mim essa vontade, e os caras diziam, você é doido, você vai montar nesse cavalo agitado, esse cavalo na rua dando trabalho. Isso não, mas eu quero montar nele, eu quero mostrar a ele que nós somos companheiros. Não é que eu sou mais do que ele e ele é mais do que eu, é que nós somos companheiros. E a gente tem que trabalhar em conjunto para o serviço transcorrer tranquilo. Por isso da importância do que falei lá atrás, dos percalços, dos problemas, das dificuldades. Por isso da importância de termos juntos. Coronel Ribeiro foi soldado, eu fui soldado, nós somos soldados. E passamos pela rua, pelas tropas operacionais. E justamente por força dessa experiência, qualquer que seja o problema, ele sempre acontece para que nós possamos pôr em prática e superá-los com tudo aquilo que nós aprendemos na caminhada. Toda a trajetória, todos os desafios que me foram apresentados me fizeram estar aqui, né? Todas as chances que me foram dadas me fizeram estar aqui. Então, assim, existiram coisas boas na minha carreira que me fizeram estar onde eu estou. Existiram coisas muito ruins na minha carreira que me fizeram estar onde eu estou, entendeu? Então, assim, eu sou muito grata por nunca ter desistido de mim. Porque no meu curso a gente iniciou, eu acho que foi com 24, eu acredito que foi 24, e só formou 10. Então, foram 10 que formaram. E só tinha, no caso, eu de mulher. Então, assim, é difícil para mulheres como é difícil para homens. Qualquer pessoa pode duvidar de mim, menos eu. Vejamos este exemplo. Durante um mês, militares treinaram gerenciamento de crise, desgaste, estresse, superações. Após o curso, sempre fica a pergunta: esse conhecimento será utilizado? Valeu a pena tudo isso? A resposta mais cedo ou mais tarde sempre vem. Neste caso, ela veio rápida. 4 meses após a finalização do curso, surgiu a primeira crise com reféns, onde a polícia militar pôde usar toda a memória imunológica adquirida durante o treinamento. Uma extensa negociação de mais de 11 horas de conversa entre ele e a polícia. A Major Belisa foi a coordenadora de todo esse trabalho de negociação e traz detalhes agora como foi o desfecho. Segundo o que foi relatado aqui anteriormente, ele estava muito nervoso, depois se acalmou com o trabalho, com a intervenção da polícia. Como foi esse trabalho? A Polícia Militar atuou dentro da doutrina de gerenciamento de crises, utilizando todas as equipes que compõem esse sistema, equipe de negociação, time tático, unidades de área. E assim, através da negociação, a solução foi negociada, a gente teve êxito, né, com a saída do causador e das pessoas que estavam com ele, que era a esposa e os filhos, né? A gente atuou em equipe de negociação e obteve, através da solução negociada, né, uma resolução para esse evento crítico. O inimigo do sistema imunológico é tudo aquilo que tenta infectar o ser humano. E da Polícia Militar? Quem é o inimigo?
Ai, que difícil agora. O que é que a gente combate diariamente? A gente combate diariamente quem vai de encontro à lei, quem vai de encontro às regras, quem vai de encontro à ordem. Então, eu acho que isso é o que a gente não está aqui para combater pessoas. A gente está aqui para combater o que se faz de errado dentro da sociedade. E quando nós fazemos essa analogia com o trabalho da PM, muitas vezes, para proteger, nós precisamos causar algum tipo de desconforto. E às vezes as pessoas não entendem isso, que precisamos muitas vezes tomar algumas atitudes que não são confortáveis para elas, nem para nós, mas que são necessárias naquele momento, assim como o sistema imunológico age. Para que não possa prejudicar o todo, porque se deixar, vai prejudicar o todo. É a mesma comparação do corpo quando tem febre. Então, o sistema imunológico ele age para combater uma doença e a febre ela é uma consequência disso. Ninguém quer estar com febre, ninguém quer adoecer, mas é justamente o que acontece. Então, tem famílias sofrendo dos dois lados. Quando a criminalidade ela existe, tem pessoas que sofrem dos dois lados. Pessoas que são vítimas e pessoas que são próximas daquelas que estão cometendo o mal, porque aquelas ali elas também não estão sozinhas no mundo. Eu trato todas as ocorrências da melhor forma possível, com o maior cuidado, porque não é uma ocorrência que a gente vai atender uma ocorrência de perturbação de sossego. Tem crianças, às vezes tem idosos ali, né, famílias que estão ali se divertindo e a gente tem que chegar com cautela. Também tem outro lado, a gente pode chegar numa ocorrência uma simples ocorrência de perturbação de sossego e lá dentro ter criminosos, pessoas que estão ali para nos atacar. Então, trato com muito cuidado todos os tipos de ocorrência. Agora está claro, o nosso inimigo não é o ser humano. O nosso inimigo está dentro de nós. Mas como saber o que está dentro? Sabendo que você, quando está na rua, você não vê, você observa tudo. Então, o corpo fala. Passa pela viatura, o cara fica nervoso, fica... Oxi, o cara tá normal e fica olhando para lá, para cá, fica nervoso. Então, eles dão, né, a situação para quem aborde. Então, a gente tem que estar olhando para a pessoa e ver, a gente sente. Que é o tirocínio. Mas o tirocínio não é só uma opinião. O tirocínio é uma observação, uma análise e uma conclusão. O comandante da guarnição ele vai à frente. Eu que escolho a rua que vou andar. E de repente eu posso entrar numa rua que está acontecendo um crime, como já aconteceu, de pegar alguém armado. E foi Deus que me guiou por aquele caminho, porque às vezes nem era aquele caminho que eu ia pegar. Ia viver na polícia, ia viver uma verdadeira montanha-russa. E quando é um dia que não tem uma ocorrência, a gente estranha. Ah, hoje tá tão calmo. Aí quando a gente abre a boca para dizer isso... Militares do Batalhão de Policiamento Turístico prenderam um homem por violência doméstica contra a própria mãe. Uma guarnição da Polícia Militar notou uma movimentação estranha em uma residência do bairro Agrovila. Policiais militares do 3º Batalhão da Polícia Militar, com o apoio do vídeo monitoramento do CIOSP. Na abordagem, a PM descobriu... Policiais do 4º Batalhão da Polícia Militar... Que foi preso nesse fim de semana um homem suspeito de latrocínio na zona sul de Aracaju. No combate diário contra o mal, será que as células de defesa têm medo? Tem algo que lhe atinge? Se eu tenho medo de alguma coisa, tem um ponto que lhe fragiliza? Pai, medo assim, eu acho que eu não senti assim, mas de confronto, às vezes a gente dá aquela parada assim, né? Mas não é que é medo, é que o seu corpo reage, né? Quando você vai para uma operação e o elemento reage, parte do confronto. Você dá aquela tremida que é normal do corpo e ao mesmo tempo você reage, né? Mas não é que é aquele medo, sabe? É enfrentar. Tem que enfrentar. Não vai pegar seu fuzil, botar nas costas e correr. Quanto ao serviço, é ser injusto. Você colocar na cadeia alguém que é inocente, né? Você destruir uma família,
por causa disso. Isso eu tenho medo. O sistema imunológico pode falhar, atacando o próprio organismo. Chamamos isto de doença autoimune. O sistema de defesa também pode falhar, causando um dano a quem ele deveria proteger. Porque o nosso erro, às vezes, é um erro que pode comprometer a vida de outro. Assim como um erro meu, como cirurgião, pode comprometer a vida de outra pessoa. Mas também o médico e o cirurgião, ele também é passível de cometer erros. Por isso que treinamos, por isso que temos a consciência de que temos sempre que estar correndo atrás da perfeição. Mas sabemos que não somos perfeitos e devemos saber os nossos limites. E é através da disciplina que nós vamos colocar esse membro do corpo no lugar certo, com sanidade. Se eu errei, vou pagar pelo meu erro. Agora não falo da minha instituição. A instituição é a coisa mais forte. A minha instituição está aqui para fazer o bem, para garantir que o bem continue sendo feito. Até mesmo quando nós acertamos e as pessoas acham que nós erramos. Pensa bem, a gente vai para uma ocorrência de um assalto a banco, em que eles passam para a gente pelo HT, que os indivíduos já efetuaram um disparo na unidade militar, policial militar que tem na cidade, e que eles estão com fuzis 762, e você está no caminho. Você sabe o que é que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que eu tenho que voltar, porque eu tenho uma família. Então eu começo a pensar como eu devo agir nesse caminho. O medo, ele é necessário. Ele não pode ser um medo que lhe paralise, mas o medo é uma segurança do seu organismo. Lembra que eu disse que todas as manhãs eu me levanto e oro? Então eu confio que Deus está comigo. Então nesse caminho eu começo a imaginar todas as possibilidades. Na minha mente eu vou criando as possibilidades e sei que naquele enfrentamento eu vou ter que disparar contra a vida de uma pessoa. Mas a vida de uma pessoa que decidiu aquele caminho. Eu decidi proteger. Ele decidiu trazer insegurança para a sociedade e para a vida dele. Isso é legítima defesa. Então, quando eu saio e digo a você que uma das situações mais difíceis é quando a gente perde um companheiro, como eu já perdi. E você vê um colega seu morto do seu lado, não é fácil. E eu lembro muito bem, quando ainda de madrugada, depois da ocorrência, estávamos na base e a esposa dele achou estranho porque ela ligava para ele, ele não atendia. E ela chegou na base, olhou para mim, cheio de outros policiais, e disse assim: Andresa, cadê o meu esposo? E eu não consegui responder. Não consegui responder. Quando eu comecei a chorar, ela entendeu. Como essa noite findará, o sol então rebrilhará. Estou pensando em você. Onde estará meu amor? Ailton Tadeu Lamas, de 44 anos de idade, era conhecido pela alegria e pelos 14 partos que realizou nos 22 anos de corporação. Mesmo sofrendo muito, Dona Luzia fez questão de falar do filho. Eu vi ele saindo de manhã, a imagem que vai ficar na minha cabeça é aquela, né? Às vezes, né, tinha o Natal e o Ano Novo, a gente sempre faz a festa em casa. Aí às vezes ele estava escalado para trabalhar e não participava ao menos de um dia. Aí a gente falava: nossa, tá sem graça, né? Meu pai tá trabalhando, não tá aqui. Porque era isso, ele era a alegria de toda a festa. Neste momento, a comoção não é dos policiais, é dos homens de verdade. E ao longo desses anos, eu gostaria de mais uma vez enaltecer o trabalho da minha tropa, porque comandar é mandar com, né? E agradecer ao subcomandante, Tenente Fabrício, e agradecer também a minha família, né? Que tem a paciência, as famílias dos nossos policiais, tem a paciência de suportar a nossa ausência. Né? Onde estará o meu amor?
da noite, tiros da noite. Não era São João, não era São João. O céu escureceu, o céu escureceu. Disseram adeus, disseram adeus. Sombras se esgueirarão, sombras se esgueirarão. Na madrugada, na madrugada, corujas ficaram caladas, corujas ficaram caladas. Que o sertão não é mais o mesmo. Morreu! Não é mais o mesmo. Morreu! Um homem forte, um homem forte. Morreu, 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 morreu. Do homem do sertão, do homem do sertão. Existe mal na natureza? Um animal predador age com a consciência da maldade com outro animal que ele matou para se alimentar? Na natureza, o mal consciente só existe no ser humano. Essa condição é nossa. Então, já que é assim, quando uma pessoa faz mal a outra, tem que haver um freio, um limite, pelo bem de todo o corpo. A polícia militar é a luz que ilumina as sombras. Diante da maldade, somos nós que nos colocamos na linha de frente. Entramos em contato com o pior lado do ser humano. Lidamos com problemas que poucos conhecem de perto. Muitas vezes, enfrentamos situações que não têm solução. O ideal de criação da polícia militar é perfeito. Como todo ideal, é uma defesa incondicional e restrita que independe de qualquer condição. Já o policial militar não é perfeito. Por ser humano, nós carregamos em si todas as condições humanas. Isso não tira de nós qualquer mérito. Pelo contrário, nós agimos apesar da nossa natureza humana. Fomos formados, forjados e treinados para ir de encontro a essa natureza humana. Suportar condições que um ser humano normal cairia. Ainda assim, permanecemos de pé, porque defender é a nossa natureza. A pessoa civil, a sociedade de uma forma geral, quando pergunta ao policial, ela pergunta assim: você já atirou em alguém? É a primeira coisa que pergunta: já atirou alguém? Já matou alguém? Ah, você já atirou em alguém? É, já atirei que eu precisei me defender. Como é que você se sente com isso? O policial, ele pode passar 30 anos e não precisar dar um disparo. Mas existem diversas situações no dia a dia que são bem piores do que isso. Bem piores. Você está administrando a dor dos outros. Em muitos momentos você vê a sua impotência. Você está ali para servir aquela pessoa se agarra em você e diz: me ajude. E você diz bem assim: eu não tenho como fazer nada. Né? É o filho daquela mãe que morreu, que essa mãe se agarra em você chorando e vê você como a salvação e você não tem o que fazer. É aquela pessoa que se afogou e você está... são diversas situações. Então, ninguém pense, a sociedade não pense que o policial, quando sai de serviço 7 horas, ele vai para casa, vai ligar o ar-condicionado, vai fechar as cortinas e vai dormir o resto do dia. Não funciona assim. Aqui na nossa unidade, graças a Deus, por esses mais de 10 anos o total aqui, nunca perdemos ninguém em combate.
Nunca ninguém foi alvejado. Existe sempre essa preocupação, mas perdemos 2 por suicídio. 2 por suicídio. Isso é muito grave. Então a gente tem que olhar para o policial. Como eu falei, depressão, colesterol, pressão alta. Então assim, não é só o tiro. Não é só o marginal que vai atirar no policial. É toda aquela carga que ele carrega pela perder noite, adrenalina, tá escaneando as ruas, observando e somatizando a dor dos outros. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk to you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echo in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning, and tenement halls whispered in the sound of silence. O que é necessário fazer para que as células de defesa não sejam vítimas dos próprios atendimentos? A gente coloca esse colete, coloca essa farda, ninguém aqui é super-herói. Nós somos seres humanos. Então, reconhecer isso, buscar ajuda no momento certo, buscar uma terapia e, principalmente, sinalizar, reconhecer que precisa de ajuda, esse de fato é um super-herói. Esse de fato é um grande superpoder. A gente vive numa sociedade que cobra muito que nós sejamos fortes o tempo todo. Nós somos feitos de carne e osso, mas cobram como se a gente fosse feito de aço. Não, não somos. Né? Imagine só, me vê Elvio, faixa preta de judô, professor da polícia, passa pelo Brasil todo dando aula para diversas forças policiais, sargento do choque. Teve um momento que eu precisei de ajuda, né? E falei para minha esposa que precisava de ajuda, e ela me levou e eu tive ajuda e me reergui, estou aqui, continuando na luta. Então, se você tiver com algum problema, não guarde para si, procure ajuda. Tem que interpretar, né? É como se fosse um personagem. E daí você tá na rua e às vezes você tem que ser mais durão, né? Mais sério. Tal. E quando você chega em casa, você tem que tirar aquela fantasia, colocar outra, né, de pai, de brincalhão, de palhaço, e estar junto. E nós tem que ter cuidado disso aí, né, de saber tirar essa máscara, essa fantasia, né,
E quando eu fui pro ProERD, eu não precisava tirar a minha fantasia, entendeu? Permaneci ali como um brincalhão, falando coisas sérias, orientando, né? E quando eu assumi o comando foi um grande desafio. Eu já sabia o que minha tropa também já passava por tudo isso. E hoje eu criei ferramentas que minimizam, né, todas essas consequências, tudo aquilo que eu passei. Hoje, na condição de comandante, eu não quero que o meu policial passe. Graças a Deus, o Provida está aí agindo, salvando muita gente aí, né? Graças a Deus, é uma maravilha. A polícia está de parabéns em relação a isso aí, essa preocupação do cuidado com o policial. E o policial precisa se conscientizar e ir ajudar o Provida, porque ele vai ser ajudado, né? Pronto, vá lá, tem o Provida, entra lá no site, veja lá, consulte alguém que é do grupo e vá se cuidar, para viver um pouquinho mais, né? Inclusive, eu reúno meus irmãos aqui, de frente para essa caveira, e digo, olhem, quando estiverem de folga, esqueçam, por mais que muitos querem trabalhar todos os dias, esqueçam um pouquinho. O seu momento de folga é seu. Vá levar seu filho na escola, durma um pouquinho até mais tarde, faça alguma atividade física prazerosa. Você tem que cuidar de você. Então, quando você se exercita, o seu corpo libera o que a gente chama de as endorfinas, que nos trazem sensação de prazer, mas também libera determinadas substâncias. Tem uma substância específica chamada BDNF. O BDNF ele é um fator neurotrófico de crescimento que ele vai influenciar diretamente na nossa saúde mental, em memória, atenção, aprendizado. E o que é que um policial precisa em ocorrência? Atenção, memória, controle emocional, atividade física, o exercício físico, ele é um excelente modulador para as nossas emoções. Ajuda a controlar nossas emoções exatamente por toda essa química que é liberada, essa química natural que é liberada, que tanta gente acaba buscando essa química em substâncias endógenas. O exercício, de forma natural, ele já nos proporciona isso. Invoquei os espíritos da guerra! Invoquei os espíritos da guerra! Guerreiros samurais combatendo em toda a terra! Guerreiros samurais combatendo em toda a terra! Saladino, Aníbal e o tal Napoleão! Saladino, Aníbal e o tal Napoleão! Sun Tzu, Júlio César e a Sexta Legião! Sun Tzu, Júlio César e a Sexta Legião! E o senhor sente assim, os cavalos não falam, né? Como o senhor falou, eles demonstram, né? Eles dão sinais. E o senhor sente, através dos sinais, que eles são felizes aqui na cavalaria? São porque o animal, para ele estar feliz, ele tem todo um conjunto, que é o quê? O cuidado, a alimentação e a diversão. E a maior festa deles é quando tem a soltura, que de períodos em períodos, de guarnição em guarnição, o pessoal solta o seu equino, solta aqui no nosso picadeiro, para ele aliviar, para ele se desestressar, para ele soltar a musculatura. Porque o cavalo em si ele não foi feito para ficar parado, ele foi feito para andar. E a gente percebe que ele está feliz quando a gente solta, que ele sai pulando, sai se divertindo, se deita, rola, se espoja no chão. A renovação do sistema de defesa é um processo contínuo e dinâmico. Algumas células têm a capacidade de acumular memórias, garantindo que as experiências vividas no passado sejam válidas no futuro. Eu entrei em 4 de janeiro de 1994 e até hoje permaneço. Eu me recordo muito lá do Cefap, né? Na minha turma de 200 homens, aquele tempo mais caxia, assim, mais rigoroso, né? Minha trajetória militar, né? Metade da minha vida é no CIOSP. Quando eu fui para lá, eu trabalhei em 190, a gente atendia 190, né? Atendia 190, mas naquela época a gente atendia o 190, escrevia a ocorrência
ia para o rádio, passava para as viaturas, depois voltava e cadastrava. Era atendente, radiooperador, a gente fazia isso tudo. Muitas dessas imagens foram feitas por Cosmo. Ele fotografa a nossa polícia há quase 50 anos. Cosmo, muito obrigado. Nós temos a honra de ter o Senhor registrando a nossa evolução. Era diferente, não tinha a tecnologia de hoje, não tinha os armamentos que tem hoje. A gente se armava com um revólver 38, com 5 munição, tinha que devolver essa munição. Aí esse revólver meia-noite e sair desarmado para casa, né? Ali no Cefap, era 2 viaturas, Zona Norte 1, Zona Norte 2, para você ver como mudou, né? De lá para cá. Um espinha de peixe para fazer a rendição, a gente saía de dupla em dupla, a espinha de peixe entregando a gente ali no centro de Aracaju, em todo canto. E hoje não, hoje está tudo mudado, hoje é outra polícia, é outra coisa. Digamos que eu peguei a polícia arcaica e estou entregando uma polícia informatizada, né? Exatamente. Nós somos os atuais ocupantes de uma casa chamada Polícia Militar. Somos os sucessores de uma história, de um legado. Nós não construímos essa casa, mas por ora somos nós que temos que mantê-la. As rachaduras que surgirem não vão se consertar sozinhas. As futuras deteriorações são de responsabilidade nossa. A essência da nossa polícia não tem apenas 190 anos. Esse espírito de defesa é muito mais antigo. Ele já estava aqui quando o cacique Serigi defendeu as nossas terras. A Polícia Militar do Estado de Sergipe foi criada em 28 de fevereiro de 1835. Desde então, nos envolvemos em alguns dos principais acontecimentos do mundo. Participamos da Guerra do Paraguai, do combate ao cangaço, da Segunda Guerra Mundial. Atuamos nas operações de paz em Moçambique, no Timor-Leste e no Haiti. E em 1989, assumimos a vanguarda, quando as primeiras mulheres romperam barreiras e ingressaram na corporação. De lá para cá, evoluímos a passos largos para diminuir cada vez mais a distância entre nós e a sociedade. Sabemos, a opinião sobre o nosso trabalho não é unanimidade, mas no momento de perigo, isso muda completamente, pois nós seremos sempre os primeiros a serem lembrados. Imagina que você está em uma situação de desespero, qual é o primeiro número, né? Qual é a primeira coisa? O que é que primeiro a gente pensa? Estou no desespero, chegou alguém, vai me fazer um mal. O que é que eu penso? Só penso em 3 números. 190. É o 190. E a Polícia Militar existe para isso. A Polícia Militar é 190, né? Essa ligação é muito forte, assim. E essa data eu acho que eu não vejo outra igual. A gente vai comemorar os 200 anos. 200 anos é uma marca bonita. Mas o 190 é a Polícia Militar, né? Para a sociedade. Mas na verdade o senhor acha que sempre vai existir polícia? Porque com a inteligência artificial aí, fazendo meio mundo de coisa, hoje, né? Imagine daqui a 1 milênio. Cara, é uma reflexão bem interessante. Eu acho que tudo isso até vai incorporar, mas a humanização do nosso trabalho não tem como a inteligência artificial fazer. É diferente esse lado humano, né? O ser humano na rua, a proximidade com a pessoa, sabe, a confiança de ter um outro eu ali, né, me representando, é única. Afinal de contas, nós somos humanos, né? E por isso que, por mais que o avanço da tecnologia aconteça, muitas profissões serão tomadas, talvez por inteligência artificial, e o que já está acontecendo, e muitos por robôs, eu posso dizer que daqui a 190 anos nós não teremos robôs exercendo atividades policiais. Nós teremos seres humanos, porque nenhum programador teria capaz de dizer
o que um robô pode fazer quando a gente se trata de vida humana. E a nossa tendência cada vez mais, juntamente com a população, é de união, para que a gente possa combater a criminalidade, combater a marginalidade da forma correta, da forma ideal, o mais próximo ali da forma ideal. É algo muito bonito isso, porque ainda que nós não tenhamos atingido esse ideal e talvez nós nunca possamos atingir, mas só o fato de ter um ideal para buscar, assim como o Platão falava, de ter um modelo ideal de sociedade lá na República, nós termos esse ideal de policial nos faz ter um caminho a trilhar, um caminho a seguir. A profissão policial militar é um sacerdócio. Muitas vezes renunciamos até às nossas famílias, momentos importantes. Eu praticamente não vi meus filhos crescerem, pelo compromisso de proteger, de prestar o melhor serviço para a nossa sociedade. O que acontece comigo acontece com muitos policiais. Não veem os filhos crescerem. Pode perguntar isso. Você viu o seu filho? Você tem filho? Tem. Durante sua trajetória na polícia militar, você acompanhou o crescimento? A maioria vai dizer que não acompanhou. Mas é isso. É emocionante, né? Sim. Claro. É o sacro ofício, né? Sacrifício. Sacro. Mas nós temos consciência. A consciência, disciplina, a consciência, o sentimento do dever, isso que nos conforta. A sociedade está bem, a família está protegida, o povo está protegido. Afinal, somos o estado mais seguro do Nordeste. E esse resultado é fruto do trabalho de inúmeros policiais que passaram pela nossa instituição. Servi esses quase 31 anos na Polícia Militar, além dos quase 4 no Exército, de uma forma intensa, completa, inteira, porque me vejo um vocacionado. Sempre me orgulhei dessa condição e envergava meu uniforme com muito orgulho. Desculpe. Perdão. Porque sempre me orgulhei de envergar o uniforme da Polícia Militar. E trabalhei para honrá-lo e para enaltecê-lo em todas as situações. O amor que eu tenho guardado no peito me faz ser alegre, sofrido e carente. Ah, como eu amei, que eu era feliz, era vida, minha espera acabou, meu corpo cansado e eu mais velho, meu sorriso sem graça chorou. Ah, como eu amei. Tem dias que eu paro, me lembro e choro. Com medo eu reflito que não fui perfeito. Ah, como eu amei. A prevenção é sempre uma estratégia-chave. Apesar disso, não temos exatamente como saber o que os cuidados preventivos poderiam evitar. Mas temos histórias. Você chega no primeiro dia de aula e você vai falar com a criança, bate aqui e tal. A menina não quer ir lá para a polícia. Aí você leva aquele choque, né, a princípio, né? E daí quando você tá ali nas lições, são 10 lições do ProERD. Aí na quarta ele já tá olhando meio assim para você, aí quinta, sexta. E ao final eles fazem uma redação, né? E no dia da formatura a gente seleciona a redação de destaque. Aí quando chama a redação de destaque daquela turma, aí quem é o aluno, redação de destaque. O que não queria papo com polícia. E quando você vai ver a realidade dele, é um filho que o pai foi morto pela polícia, o irmão está preso, a mãe abandonou a casa, abandonou lá, e a criança morava sozinho. E
e você chega ali, a criança vem, você vai dar o prêmio a ele, vai dar o que ele conquistou ali, né? E ele não recebe aquele prêmio, ele vai lhe dar um abraço. Aí esse abraço é como se eu estivesse recebendo ali mais um brevet, né? Porque você conquistou não só, né, não é só um trabalho. Você conquistou um coração ali, uma pessoa que tinha, né, achava a polícia repressora, mal, violenta, né? E você vê ali que aquela criança ali é seu amigo agora, né? Ele vai falar depois para todo mundo. Olha, eu tenho um amigo que é policial. Olha, o meu amigo é da polícia, tá? Ele vai falar o seu nome para os colegas dele, né? Eu tenho um amigo policial. Você pode não saber, mas você também tem um amigo policial. Porque amigo é aquele que protege. Amigo é aquele que se doa. Nós estamos aqui para isso! One love, one heart, let's get together and feel alright. Ei, Hipólito, e reggae combina com polícia? Combina! Excelente, muito bom. Naturalmente a gente vai partir um dia. Quando você partir, do que você acha que as pessoas vão sentir falta? Quando eu partir, eu acredito que... pode cortar aí, não? Pode cortar? Tá não. Tá não, tá beleza? Tá natural. Eu costumo dizer que a minha vida se divide antes e depois da polícia, né? E eu quero que as pessoas sempre lembrem de mim como uma pessoa grata. Principalmente ter empatia com as pessoas, tenho muita empatia. Então eu sempre quero dizer assim que... Pode limpar, Patrícia? Lindo. Limpar? Pode continuar. Não, continua, mesmo. Tá lindíssimo. Tá lindíssimo. Porque, veja, quando a gente conversou aqui que eu falei dos objetivos que a gente quer alcançar, a gente precisa mostrar o ser humano que está por trás da farda. Tranquilo. O que é que a população imagina de um policial com arma dessa, com a roupa preta? Só brutalidade, né? E a gente sabe que não é isso. Não, com certeza. A gente sabe que não é. E não é porque você está chorando que você não é o policial. Não, eu sei, então eu sei, isso aí eu sei, tenho certeza. Porque eu sei que eu sou bruto mesmo e também tenho sentimento. Os brutos também choram, né? Eu tô dando sacanagem que eu não tenho vergonha. Nossa. Tenho certeza absoluta disso. Muito bom, muito bom. Maravilha. Então eu quero que as pessoas sempre lembrem dessa pessoa, né, que tem empatia, que se coloca no lugar do outro. Eu sempre quero que as pessoas lembrem de mim assim. Uma pessoa ali que é um ser humano bom. Não só um bom operador de segurança, um bom profissional, um cara cursado, um cara operacional, um cara cheio de brevet.
e sim um bom ser humano. Essa é a cara da Polícia Militar de Sergipe, essa vontade de vencer, essa vontade da perseverança, essa vontade de transpor obstáculos. Essa é a mensagem que eu quero deixar de gratidão, uma honra em fazer parte dessa instituição, Polícia Militar do Estado de Sergipe. Chegamos ao encerramento do nosso documentário. Aprendemos que um sistema de defesa eficiente depende da ação coordenada e integrada de todos os membros da equipe, tanto individualmente quanto coletivamente. Assim como uma orquestra onde cada instrumento tem sua função, cada policial militar contribui com a sua voz, a sua força e a sua presença. E para celebrar essa história de 190 anos, nada melhor do que a música que toca a alma de todo policial militar sergipano, o nosso hino. Interpretado pelo Corpo Musical da Polícia Militar, em parceria com a Orquestra Sinfônica do Estado de Sergipe. dizer nenhum segredo. Falo desse chão da nossa casa. Vem que tá na hora de arrumar. Tempo, quero viver mais 200 anos. Quero não ferir meus semelhantes, nem por isso quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo, mas um é sempre mais que dois, para construir a vida nova. É só repartir melhor o pão, recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. Deixa fluir o amor, deixa crescer o amor, deixa fluir o amor, o sal da terra, o sal da terra.